Bom, gente, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre lance embutido, certo? E eu queria dar exemplos para vocês. Então eu estou com a tabela ali, que é a minha colinha. Eu vou falar para vocês um pouquinho aqui sobre uma carta de 500 mil. Quando a gente fala de lance embutido, vocês sabem o que é? Utilizar uma porcentagem da própria carta para ofertar o lance. Isso, é uma ferramenta que vocês vão ter para potencializar o lance, para quem não tem lance, por exemplo. Nesse caso, eu estou dando um exemplo aqui sobre uma carta de 500 mil, que você pode usar até 30% dela, que seria 150 mil, certo? Se eu contemplo usando o embutido, esse valor, ele não está saindo da carta, então eu faço menos aqui. Eu coloco aqui os 150 mil e vai me sobrar aqui 350. Para onde vai esses 150 mil? Ele vai ser abatido no saldo devedor. Ou seja, para uma carta de 500 mil, eu tenho minha colinha aqui, ó, é 195. Quantas parcelas está aí, Nair? São... Beleza, aqui? É. Eles não têm quantidade de parcelas aqui, não. Então é 200 meses, certo? Então são 200 meses, parcelas de... A parcela está de 2.418, mas com adesão fica 3.252. Tá, 2.418 redondo. Isso. Tá. Quando a gente faz a contratação, não são todas, mas, por exemplo, uma, você vai ter adesão. Mas as parcelas vão ser 200, parcelas de 2.418. Se eu oferto 150 mil para ter líquido 350, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 150 mil e eu posso diminuir o prazo ou eu posso diminuir a parcela. Porém, essa parcela aqui que eu estou usando, ela tem um redutor de 25%. Tá? O que acontece? Quando eu uso aqui, que é 30, para abater daqui, se eu fosse contemplado pelo sorteio, minha parcela iria subir 25. Só que eu consigo neutralizar ela com o lance que eu estou usando no lance embutido. Se essa parcela fosse 100%, quanto que ela seria, Nair? Faz a conta para mim, mais 25%. Só para a gente exemplificar. 3.022,50. Eu estou arredondando, tá? 3.000 e 22,50. Se a minha parcela fosse 100%, qual o cálculo que eu faria? 150 mil dividido por, vamos pensar, se eu participei de uma assembleia, eu divido por 199 meses, quanto que dá, né, ele? 149.801. 149... 801. Não, tá errado? Calma aí. 150 mil dividido por 199. Vou até apagar essa daqui. 753,76, Denis. Ó, 753... 76. Se eu diminuir aqui desse valor, para quanto ficaria a parcela? 3.022.753,76, né? É, fica 2.000... Deixa eu falar, se vocês souberem que vocês vão sair, fala por eles. 2.468,24. 2.468,24. Se eu fosse diminuir na parcela, eu teria a parcela de 2.468. Se eu diminuir no número de prestações, eu pego esses 150 mil e divido por 3.022. Quanto que dá? Desculpa, qual o valor? 150 mil dividido por 3.022. Todos esses cálculos eu estou fazendo só para vocês terem ideia. Eu estou arredondando, tá? Não tá... 49,63. 49... Dá 64, na verdade. 49,64. Cadê? Deixa eu dar uma olhada. Então, vamos arredondar para 50 parcelas. Se eu tinha aqui 199 porque eu participei de uma assembleia, eu faria 199 menos 50. Eu ficaria com 149 parcelas de 3.022. Ou seja, tudo que eu tiro da carta, eu vou abater no meu saldo devedor. Esses 30% do embutido aqui, ele é só um potencializador. Para quê?
Pessoas que vai fazer o consórcio e não tem lance nenhum, ele vai ficar à mercê do sorteio? Não precisa. Ele pode fazer a carta e colocar o embutido. Vou dar um exemplo. Vamos pensar uma pessoa que quer pegar uma carta de 200 mil. Isso aqui ele quer líquido, tá? 200 mil. O que a gente pode fazer? Eu posso fazer o cálculo, 200 mais 30%, vai dar um valor próximo e eu vou aumentando. Por exemplo, se é 30%, eu posso fazer uma carta de 300 mil, onde os 30% aqui, ó, seria 90, e eu teria líquido 210, que está próximo dos 200, que era o que eu queria. Então, o produto lance embutido é algo que vai potencializar o lance para ajudar o cliente. Certo? Dúvidas? Esse 150 mil do lance embutido, ele é somado em cima da categoria ou não? É somado em cima da carta de crédito? Da carta de crédito. Quando eu pego 150 mil, eu vou pegar 150 mil da carta de crédito. Mas, quando eu converto em lance, eu vou fazer isso aqui virar uma categoria. Só que não são todas as administradoras que trabalham assim. Então a gente tem que ver a regra uma a uma. Por exemplo, isso daqui, naquela administradora azulzinha, o que ela vira? Esse percentual em lance vai virar 26, alguma coisa. Por quê? Eu uso 30% dos 500, mas quando eu converto eu vou pegar 500 mais 21% e vou calcular esse lance aqui de 150. Então ele diminui no percentual. Só que é só uma regra, isso vale para todos os créditos. Entendi. Entendeu? Entendi. Tem empresas que não, você pega os 30% e usa é igual. Só que também vai ser a mesma coisa, então só vai mudar alguns detalhes. Entendi. O que mais? E dá para, por exemplo, eu contratei uma carta de 300 mil e aí eu quero aumentar o valor da carta só para mim dar de lance? Tipo, no mês que vai ter o sorteio, por exemplo, tô pagando a carta de 300 mil. Aí no próximo mês eu quero aumentar a carta para mim pegar parte dela e dar como lance embutido. Pode sim, sem problema nenhum. O que você vai precisar tomar cuidado é que assim, como a gente não está falando de uma administradora específica, tem algumas que vai cobrar uma taxa para você aumentar, tem outras que não. Mas você pode fazer essa aumentar a qualquer momento, sem problema nenhum. Tanto como diminuir. Se você faz 500 mil para ter 350, só que no meio do caminho você fala, não vou dar lance agora, tô tranquilo, você pode diminuir para 350 e ir pagando sobre o valor que você queria e sem se preocupar em dar lance. Então você tem essa facilidade. O que mais, gente? Denis, eu fiquei em dúvida nessa parte em relação às parcelas 149. Ficou um pouco confuso para mim. O quê? Você falou que 200 meses ficaria depois para 149. Eu não entendi literalmente essa Assim, parte. Eu não estou usando 150 mil, Certo. eu estou tirando dos 500. Sim. Então o que eu vou ter líquido se eu contemplar? Não é 350? Isso. Só que eu estou tirando 150. Certo. Então eu tenho que abater no meu saldo. O meu saldo qual que é? 200 parcelas de 3.022, certo? Certo. Então o meu 150 eu vou escolher. Eu quero diminuir a parcela. Eu vou manter esse prazo aqui de 200. E aí minha parcela cai para 2.468. Então eu posso aumentar o prazo. Não, manter o prazo e a parcela menor. e a parcela diminuir. Aí caso eu queira, por exemplo, diminuir o prazo, a parcela ela aumentaria. Não, aí você poderia manter a parcela. A gente está calculando parcela 100%. Certo. Você pode manter a parcela. Só que você não está antecipando 150 mil? Sim. Então, se eu pegar 150 mil e quitar em parcelas do final, eu estou falando disso, ó, 200 meses, tá? Então, tem aqui, ó, 200 parcelas. Se eu diminuir a parcela, eu vou manter meu prazo. Certo. Minha parcela cai. Agora, se eu for diminuir as parcelas, eu vou quitar. Você fez a conta dos 50, né? 49, alguma coisa. Eu vou quitar 50 parcelas do final. Então, o meu consórcio vai cair aqui, ó, 149 meses. Por quê? Isso aqui eu quitei ele com esse lance aqui. Entendi. Então, eu começo a brincar. O que eu quero fazer? Quero ter uma parcela menor? Quero ter um prazo menor? É isso que a gente vai fazer. Eu gosto de diminuir o valor da parcela, manter o prazo e manter o valor da parcela. Embora tenha correção e tal, mas quando eu estou mais tranquilo, eu pago uma e pago outra aqui.
Se eu tiver mais apertado, fui fazer uma viagem, rematrícula dos filhos, ou quero trocar de carro, eu vou ter a parcela menor. Então vai de caso para caso. Tem clientes que é bom diminuir a parcela, tem clientes que é bom diminuir o prazo. A gente vai estudar isso com o cliente para ver o que é melhor. Fechou. O que mais? Eu ainda tô com dúvida. Onde? Ó, se o cliente comprou uma carta de crédito de 200 mil, aí ele vai falar, quero usar o lance embutido, 30%, que é 60 mil, correto? Certo. Esse daí... Não é 60 mil. É quanto? 200 mil, 30% é 60 mil. Isso. Só que se ele usar esses 60 mil, vai sair da carta de 200. Ele vai ter uma carta de 140. Isso. Qual que é o objetivo? É ter os 200? Não, o meu objetivo é saber o cálculo, porque assim, quando pega esses 60 mil, então eu vou falar pro cliente, se você ofertar 60 mil, ok. Eu quero saber se ele tirar mais do bolso, porque tem aquele negócio de lance na categoria. Quando o cliente fala, o que eu me confundo é quando o cliente fala, eu vou usar 30% do lance embutido e vou dar mais 20 mil. Aí soma 50, certo? Certo. Só que eu quero saber como eu faço esse cálculo pro cliente. Tipo Então, assim, mas se é em aí- cima da categoria... Mas aí é um outro cálculo. É tá. diferente o cálculo. Esse daqui é só para você saber como você abate o quê, Tá, certo? entendi. Se você falar para mim que isso aqui tá claro, aí a gente pode ir para o seu exemplo. Entendi, tá. Então o lance embutido é descontado diretamente do crédito. Do crédito e abatido no saldo devedor. E abaixando o saldo Então do você vai pagar sobre o que você pegou, certo? Certo. Sobre 350, Tá, certo? certo. Naíli, pega uma carta de 200 mil, só para a gente fazer nesse exemplo que a Mara pediu. Ó, então, Mara, é assim, ó. Você tá Conseguindo ver aí dentro? aumenta um pouquinho, por favor. Se quiser eu te falo. Ó, 200 mil, certo? Aham. 200 mil. Qual que é o lance que você está pensando? Você está pensando no lance embutido. Isso, se o cliente falar, quero só... O lance embutido, 60 mil, certo? Certo. E do bolso, É 20 mil. 20 mil. embutido. E lance bolso, Leme? 20 mil? Isso. Tá. Então a gente está falando aqui de um lance de 80 mil, Aham. certo? Certo. Eita. 80 mil. O que você precisa entender? Você tem que entender que tem algumas administradoras que você vai fazer o lance... Não, na Azulzinha que a gente mais... Na vê, Azulzinha. é. Você vai fazer esse cálculo mais a taxa. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, 200 mil. Esse também pega quando quer, né? Esse canetão aqui. 200 mil. Tem que dar uma apertada na Mais 21%, quanto que é na ele? 242. Ó, 242. Essa aqui é minha categoria, certo? É o que eu devo. Eu contratando o consórcio, eu vou ter aqui, ó, 242, que é o que eu vou pagar, que é os 200 que eu estou pegando, e 42 aqui é a taxa que eu vou pagar de administração. Quando eu vou fazer na Azulzinha, eu vou pegar 80 mil e vou ofertar o lance sobre isso daqui. Entendi. Então, ele faz aqui para mim, ó, 80 mil dividido por 242 mil. 242 mil, né? É. Então, se eu oferto só o lance embutido, que é os 60 mil, eu só faço em cima dos 200 mil e não em cima Não. dos 242. É em Não. cima dos 242. O lance, sim. O lance embutido. O lance embutido, eu pego 30% do crédito. Aham. Mas, esses 30% do crédito, que é 60%, quando eu vou calcular o lance, eu calculo em cima da categoria. Também. Ah, tá. Essa é a minha dúvida. Então, 30% em cima do crédito, que é o lance embutido, mas para ofertar o lance, eu vou fazer em cima da categoria. Então- Quanto que deu na ilha? Deu 3.025. Não. Faz para mim 80 mil dividido por 242 mil. Aí o que vai definir se ele vai Isso. sair Agora você faz vezes 100. é isso? Vezes 100. É, a Isso. conta todinha do lance Ó, é 33,57. Ó, Mara. Então, 80 mil, que é o lance 20 do bolso, 60 da carta, ele vai se tornar um lance aqui de 33%. E quanto na ilha? 5.
33,057. 057. Esse é o lance que você vai ofertar no mês. Tá. Tem que ser só no- E se fosse só o lance embutido, seria quanto? Só o lance Só o embutido? lance embutido. Faz aqui para mim, Naili. 60 mil dividido por 242. É sempre em cima da categoria. Sempre em cima O lance, o cálculo do lance. Na azulzinha, sim. Só que tem, por exemplo, a laranjinha, que é crédito. Mudou. Era categoria, agora virou crédito. Vezes 100, É, vezes 100. E qual é o benefício de ter 24,79. conforme o crédito, não só o devedor? Como é que é? 24,793. Não, peraí. Ó, 24,793%. Só que assim, ó, isso daqui, Mara, porque a gente está usando uma taxa de 21. Se a gente pegar alguns planos que ela tem, a azulzinha tem de 16%, olha como muda. Faz 200 mil mais 16. Eu não tenho 16% de taxa para um crédito de 200, mas é só para você ver que muda o percentual do lance. Quanto que dá? 232. Só para exemplo aqui, ó, 16%. Dá 232. Faz 80 mil dividido... Essa é a categoria, né? É, se fosse uma taxa menor. 232 dividido por 80 mil. 80 mil dividido por 232, Isso, né? quanto deu? 0,34 Vezes 100. né? Isso. 34,482. Se fosse aqui, ó, esses 33 viraria 34%. Ou seja, aumentaria 1%. Num desempate, é legal. Entendi, Entendeu? entendi. Só que assim, por que eu estou trazendo essas contas para vocês? Porque cada uma tem a sua regra. Por exemplo, tinha uma que você pegava 30% da categoria e aí sobrava menos para você. Porque imagina, 30% de 242 vai ser tipo 70 mil. Aí você pegaria um valor bem menor. E aí daria na mesma. A conta é a mesma, só o que a gente muda, o que a gente usa de número, de dados. O Gustavo fez uma pergunta que qual é melhor, fazer uma administradora que é em cima da categoria ou fazer o consórcio numa administradora que é em cima Do crédito. do crédito? Dá na mesma. Dá na mesma. Ah, pois. Porque assim, não sala. Então, mas aí o lance não é menor quando você é em cima do... Então, mas vamos pensar que eu tô aqui, ó. Vamos falar na azulzinha. 80 mil em cima da categoria. Tá dando 33%. Aham. Se eu fizer em cima do crédito, faz aqui na ilha, ó. 80 mil dividido por 200. Vezes 100, 40. 40%? Isso. Poxa, deu mais? Redondinho. É, porque você está dando os mesmos 80 mil em cima do crédito. Então, mas é os 80 Aumenta o mil. lance. Então, mas é 80 mil em cima dos 200 mil. A porcentagem não seria maior? Aqui, 40% Ah, 40% de lance. de lance. O outro, 33. 33. Só que quando eu vou ofertar o lance, eu não vou ofertar 80? Sim. Eu estou concorrendo com quem está ofertando a mesma coisa. Então vai dar na mesma, entendeu? Não vai mudar. Você fazendo crédito ou Eu acho que eles fizeram isso para ser mais fácil. o cálculo. Eles estão mudando isso para o crédito para ficar mais fácil para o cliente. Só que dá na mesma. A pessoa que tem 80 mil para dar lance, ela vai ter 80 mil no crédito ou na categoria. 80 mil ela vai ter. É só o cálculo. Caraca. O saldo do devedor vai ser o mesmo. Ó, tem uma, eu tô falando de azulzinha, laranjinha, só que assim, tem uma que é um banco, é uma laranjinha. Vocês devem saber quem que é, tá? Sim. Ela era em cima da categoria, assim, ó. Aí ela tinha lance lá de 40, 45, 50%. Aí o que ela fez? Tá muito complicado, vamos mudar. Vamos fazer em cima do crédito. Aí o lance que era de 40, 50 foi para 60, 65. Por quê? É esse cálculo aqui, ó, 33, 40. O valor é o mesmo. Só que a nossa cabeça olha aquele percentual e fala assim, nossa, o percentual está muito alto. Mas não mudou nada, ela só trocou a nomenclatura. O pessoal continua ofertando o mesmo valor. Mas isso não é ruim? É ruim para ela, porque impacta o mercado.
Quem estava no grupo lá estava vendo, pô, 50%, de repente foi para 70%. Nossa, aumentou, mas não ela só converteu. Que loucura. De água para H2O. De água para H2O, é isso aí. Não, De ar para oxigênio. Agora eu entendi. Certo? Então, assim, ó, eu estou fazendo esse cálculo aqui, o que eu queria fazer? A gente fazer isso depois, no final da semana ou na semana que vem. E a gente faz de novo, para fixar na cabeça de vocês. Porque às vezes o cliente fala assim, eu quero 300 mil. Tá, mas 300 mil você quer na mão? Você tem lance? Você vai usar? Pô, para ter 300 mil na mão, se eu fizer uma carta de 400, 30% dá 120. 280, você já começa a fazer cálculo na cabeça. Ah, então precisa de uns 430 para tirar 30% e sobrar os 300. É bom ter isso de cabeça, né? É, exatamente. Para você já ir sabendo fazer. De repente até fazer um quadro, alguma coisa assim. A Jacivane, eu contemplei ela com o mínimo de lance possível, você viu? Ela saiu com quantos por cento? 15%. 15%. O lance dela tava de 20 e 23. Isso. Porque você trabalha no número de pessoas que está ofertando. Então, o maior ou menor. Qual que é o segredo do consórcio? Você vai ter lá, vamos pensar, seis pessoas contempladas. Então, você tem lá a linha, lá, ó. Aí tem gente que fala, pô, mas saiu com 50, 49, 45, 43, 40, 39. Aí você fala, pô, aqui tem 6 pessoas contempladas, ó. Só que a pessoa que está aqui está com 35. Se um desses 6 aqui não paga o lance, a ADM chama o próximo da lista, ó. Que é o que acontece. Por exemplo, a nossa cliente, a Jacivane, ela estava dando o lance lá, estava na média de 20, ela ofertou 15. Alguém não pagou, chamou ela. Foram 5 que não pagaram. Então, aí a gente tem que trabalhar com o que a pessoa está ofertando e como está o grupo dela. Por isso que é bom conhecer a fundo todas as informações. Legal isso daí. Certo, gente? Dúvidas? Mais alguma? Não, por enquanto não. Vamos encerrar aqui e eu vou deixar um desafio para vocês. Sim. Vocês fazerem essas contas para a gente falar na semana que vem. Aham. Vocês pegarem a tabela e falar assim, ó, 150 mil usando 30%, quanto que abate. Porque aí você vai pegar a tabela ali e fica fácil saber. É verdade. Se eu estou dando um lance de 30%, ó, que nem aquela tabela da Azulzinha, que é 25% a menos na parcela. Se eu estou ofertando só o fixo, e o fixo estava aqui, ó, 24%, ó. Se eu ofertar o fixo e contemplar, a minha parcela não altera. Porque ela ia subir 25% e eu estou dando 25% de lance. É como se estivesse pagando... O que iria subir. Então, eu mantenho o que eu estava pagando com crédito maior. Pegando o crédito maior. Essa é a ideia. Certo? Tarefa de casa. Fumacinha. Então é isso. Então paramos por aqui. Espero que